Eu tinha gravado um vídeo sobre esse tema que bom que eu acabei jogando esse vídeo fora, porque agora eu posso falar com um pouco mais de propriedade por uma pergunta que, na minha opinião, a resposta é óbvia. A gente sabe que o problema não é só o Hamilton, e a gente sabe que o problema também é o Hamilton. Mas aí o senhor Maurizio Arrivabene, ex-chefe da Ferrari, decidiu colocar aquele temperinho, aquele salzinho no quartinho para me dar mais munição sobre os argumentos que eu tinha colocado no vídeo original. Obviamente não é só o Hamilton. Obviamente não é só o Leclerc. O maior problema da Ferrari é a própria Ferrari. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre a casa de Noca, casa de Irene, sobre aquele... Eu posso falar prostíbulo? Não posso, né? Sem contexto, não. Aquela chácara da Tia Carmen, lá no Rio Grande do Sul tem o sítio da Tia Carmen, que é a equipe Ferrari e é há muito tempo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, e eu prometo que esse é um dos últimos do ano falando sobre Fórmula 1, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe, use o QR Code para dar a contribuição espontânea. E vamos para a tela do computador, porque site Grande Prêmio, ex-Ferrari desdenha de dossiês de Hamilton. Desenha, seria legal se ele desenhasse. Ex-Ferrari desdenha de dossiês de Hamilton. Vettel também fez e foram inúteis. Ex-chefe da Ferrari, Maurizio Arrivabene, disse que Sebastian Vettel, assim como Lewis Hamilton, enviou documentos à equipe visando uma evolução, mas que também não foram levados em consideração. Veja a janela de tempo que o Arrivabene foi chefe da Ferrari, entre 2014 e 2018, justamente o período que o Vettel ficou por lá para tentar conquistar um título mundial pela Ferrari, algo que ele não conseguiu, que o Alonso não conseguiu, e que só conseguiu o Schumacher, e daqui a pouco eu falo sobre isso. O Arrivabene desdenhou dos dossiês que Lewis Hamilton enviou à equipe, sugerindo melhoras em pontos específicos. O italiano recordou que Sebastian Vettel fez o mesmo quando chegou ao time vermelho e que foram inúteis. Que tem todo o cenário do Hamilton, depois que saiu da Mercedes e foi para a Ferrari, a temporada horrorosa que ele fez. Para tentar melhorar o desempenho do carro, o inglês enviou um documento à equipe apontando alguns aspectos que poderiam melhorar. No entanto, a atitude não foi vista com bons olhos em Maranello. E isso não tem nada a ver com o que o Arrivabene falou. Ele só está confirmando uma visão que a gente já sabia que tinha acontecido e que agora está confirmada. Antes era um papo de bastidores, mas agora tem a confirmação de alguém que realmente o efeito rebote em cima do Hamilton foi exatamente esse. E aí, a fala do Arrivabene sobre o tempo dele na Ferrari com o Vettel. Quem enviava os dossiês era Vettel. Ele escrevia, falava e tudo mais. Coisas úteis? Não. Não é que eu tenha algo contra Sebastian, mas cada um tem que fazer o seu trabalho, declarou o ex-Ferrari à Sky Sports. Desse ponto de vista, a função do piloto não é apenas pilotar, mas também desenvolver o carro. Se o piloto começar a agir como um engenheiro, aí já era. Os pilotos chegam à fábrica, talvez usem um simulador e fiquem lá por 2 ou 3 dias, mas já têm informações gerais sobre o progresso do bólido. Mas o principal está nos detalhes. Considere que os mais de 50 mil componentes que compõem um carro de Fórmula 1 se comunicam entre si e precisam seguir uma lógica complexa. Nesse sentido, digo que todos precisam fazer a sua parte. Então, uma vez que o carro esteja devidamente ajustado, o piloto precisa fornecer informações que permitam aos engenheiros desenvolvê-lo adequadamente, principalmente se o bólido tiver potencial. Essas são as palavras de Maurizio Arrivabene. Vou cortar para mim porque eu não vou mais voltar para essa matéria do Grande Prêmio. Quantos títulos o Arrivabene conquistou com a Ferrari? Isso mesmo, eu consigo ouvir o grilo metafórico aqui na minha orelha. O Arrivabene não ganhou absolutamente nada como team principal na Ferrari. Nada. E assim, eu tenho um ranço dessa história de uma equipe ignorar o feedback e a opinião e a visão da peça que é a
principal dentro da sua estrutura, porque é, é meio patético as pessoas querendo atribuir campeonatos de alguns pilotos apenas ao carro. Porque elas não entendem de jeito nenhum que se aquele carro é dominante, é porque ele foi pensado naquele piloto, foi pensado no estilo de pilotar, foi pensado até mesmo no timing de reação. Os carros campeões do mundo são pensados, ou principalmente das últimas 3 décadas, são pensados nos pilotos que estão pilotando esses carros. Caso contrário, qualquer imbecil poderia entrar num carro de Fórmula 1 e ser campeão do mundo. Vou deixar bem claro a minha teoria. Onde estão os 3 títulos do Bottas? Onde estão os 3 títulos do Rosberg? Sérgio Pérez foi campeão do mundo? Então, é óbvio que tem um piloto melhor que o outro. Mas a regra é essa, o melhor piloto acaba vencendo no melhor carro. Quando isso não acontece, é exceção. No caso de uma equipe de Fórmula 1, não ouvir o que o piloto está falando é um absurdo. É um ápice de arrogância e prepotência que é histórico na Ferrari. A Ferrari mantém o DNA do grande e, que Deus o tenha, Enzo Ferrari. O mesmo DNA de olhar para os pilotos como se fosse apenas mais uma peça dentro da engrenagem. Que o protagonista de tudo é o carro, quando na Fórmula 1 moderna não é. Não adianta ter o motor mais potente. Não adianta ter um carro que só anda bem de reta. Não é mesmo, Red Bull? Você precisa ter o feedback do piloto, você precisa ouvir o piloto, você precisa dar o mínimo de atenção para o que o piloto está falando para poder desenvolver um bom carro. É óbvio que nesse momento da carreira, a gente tem que sim levantar dúvida razoável se o Hamilton ainda tem a mesma gana para vencer corridas, se tem a mesma performance, se tem a mesma vontade para poder conquistar vitórias e campeonatos. Mas também a gente sabe que o Hamilton nunca se adaptou a essa era da Fórmula 1, que está terminando em 2025, quem sabe no carro do ano que vem, com carros menores, sem o efeito solo, o Hamilton volta a entregar uma competitividade maior. E isso é até de se estranhar para um piloto como Lewis Hamilton, porque ele passou por outras eras da categoria, mas em termos de design de carro, de estrutura geral do carro, a mudança de 2022 foi a maior e foi a que ele efetivamente sentiu. Mas vamos falar do Leclerc. O Leclerc está sofrendo. Não é justo que o Leclerc passe na Ferrari. Ele está sofrendo. O empresário dele está procurando outras equipes. O próprio Leclerc foi a público para dizer que 2026 é um tudo ou nada. Por mais que ele ame a Ferrari, por mais que ele goste da equipe, que ele goste do ambiente, que a Ferrari é o sonho da vida dele, nem ele aguenta mais. E com exceção do Kimi Raikkonen em 2007, e ainda assim a gente sabe muito bem as circunstâncias que aquilo aconteceu, que aquilo tudo aconteceu. E em condições normais de temperatura e pressão, ainda era para ser o Schumacher, já está disputando aquele título, contra o Alonso e o Hamilton na McLaren. E para quem sabe, conhece a história da Fórmula 1, sabe muito bem que por conta da ciumeira, por conta da dor de cotovelo de diretores, de executivos dentro da Ferrari, que sempre tinham o protagonismo de dizer, não, nós fazemos as máquinas mais velozes do mundo, e que aquela narrativa que o Schumacher construiu tirava os holofotes deles, porque o Schumacher só conseguiu a dinastia dele porque ele se blindou e blindou todo mundo que estava ao redor dele na Ferrari. Não tinha nenhum italiano dentro da cúpula da diretiva técnica da Ferrari. Ele tinha o Ross Brown como engenheiro dele e como team principal ele tinha o Jean Todt, um francês e um britânico. Isso foi o que permitiu, sim, o companheiro de equipe dele era brasileiro. Não tinha nenhum italiano ali para dar pitaco, não tinha nenhum italiano para ficar gritando na mesa como se fosse o almoço de macarronada na casa da nona no domingo,
E o Schumacher fechou um pacto com todo mundo, para todo mundo se proteger, se blindar, para garantir um ambiente de desenvolvimento mais tranquilo. E ele foi construindo, Schumacher, quando trouxe a turma toda, ele foi construindo esse ambiente tijolo a tijolo, porque a Ferrari só começou a ser competitiva de verdade em 98. 96, carro muito ruim, 97 até disputou o título, mas era um carro que ainda estava abaixo das Williams, bem abaixo da Williams que o Villeneuve conquistou o título, mas 98 e 99 já tinha condições de ser Ferrari campeão do mundo. E a dinastia se construiu assim. O Schumacher foi aposentado forçosamente aposentado pela Ferrari, porque a cúpula da equipe, no caso da empresa Ferrari Equipe, da empresa Ferrari, da marca do cavalinho rampante, ficou com ciumeira porque perdeu os holofotes, porque todos os holofotes estavam em cima do Schumacher e não suportaram isso. E aí, para não pegar feio, porque o Schumacher, para eles, seria alguém demitido, porque eles não aguentavam mais todo esse protagonismo que o Schumacher conseguiu na Ferrari, criaram essa história de aposentadoria, porque não era para o Schumacher se aposentar naquele momento. Desde então, a Ferrari bate cabeça. O título do Kimi Raikkonen em 2007 ainda é resquício de tudo que ainda estava de desenvolvimento da Ferrari, porque a Ferrari estava tão dominante que tinha projetos para anos à frente. E sim, tudo bem, a McLaren foi dominante em 2007, mas o carro da Ferrari foi bom o suficiente para ser competitivo naquele ano, da mesma forma como foi em 2008, para permitir que o Felipe Massa disputasse o título com o Hamilton. E aí, a Ferrari começou a desandar a partir de 2009, com aquela mudança de regulamento que entregou uma Brown GP, ganhando o campeonato de surpresa, entregando o título para o Jenson Button. Dito tudo isso, a Ferrari está há quase 20 anos batendo cabeça. É quase o jejum que a Ferrari tinha antes do próprio Schumacher chegar no título mundial de pilotos lá em 2000. Eu tendo a pensar o seguinte: quem a Ferrari é na fila do pão para ficar ignorando feedback de piloto? Para ficar ignorando o feedback de tetracampeão mundial, de heptacampeão do mundo. E isso porque antes já tinha feito algumas besteiras. Porque quando Alan Prost chega na Ferrari, ele já é tricampeão do mundo. Dizer que o Alan Prost tem que se limitar a virar para a esquerda e para a direita é algo imbecil, estúpido, ignorante. Não faz sentido, Ferrari. Não faz sentido. Dizer que o único papel do Vettel é conduzir o carro e que o máximo que ele tem que fornecer é feedback para desenvolvimento e não sugerir mudanças e alterações naquilo que é de parte estrutural, de engenharia ou de desenvolvimento de peças, é algo estúpido. Estúpido. Não respeitar o feedback de um Lewis Hamilton é reduzir o piloto a um patamar que ele nunca esteve. Gente, não se iluda. E aí a gente teve algumas discussões em alguns grupos sobre Fórmula 1. Tem o projeto de concepção do carro, mas o desenvolvimento, o feedback, aonde pode-se obter 3 décimos a mais numa reta ou 2 décimos numa curva, tem o feedback do piloto. E o Hamilton sempre foi muito bom em passar esse feedback. Diz a lenda que esse lance do dossiê que o Hamilton colocou não foi a primeira pitadinha, a primeira espetadinha no boneco de voodoo da Ferrari. Que o Hamilton teria dito que a Ferrari tem problema de direção com 3 curvas. Que ele colocou a mão no carro na primeira volta das primeiras 3 curvas. E quem acompanhou o campeonato de 2025 sabe muito bem que a Ferrari nas mãos do Leclerc e do Hamilton mais parece um touro mecânico. Sério, é de dar pena da questão de dirigibilidade. E sim, o piloto precisa ter o carro na mão para ter a máxima performance. E repare que o problema do Hamilton está
justamente nessa performance bruta, justamente no quali, porque não tem como se sentir seguro para entregar a máxima performance quando você tem um carro que é inconstante naquilo que você tem que ter na mão, que é a direção. E aí o piloto vai cometer mais erros, ou o piloto vai tirar o pé em determinadas curvas, e aí vai ser 2, 3, 4 décimos mais lento. Ainda mais uma Fórmula 1 que em 2025, em algumas pistas, as diferenças foram estreitadas. E, de novo, essa filosofia arrogante, prepotente da Ferrari persiste até hoje. E aí não importa qual piloto que entre na equipe. Não importa, pode ser Jesus Cristo disfarçado de Max Verstappen. Não vai resolver. Enquanto a Ferrari não entender que tem que abaixar a cabeça e respeitar mais pilotos que conquistaram muito mais que a Ferrari fora da própria Ferrari, essa equipe vai seguir passando vergonha, seguir entregando desgosto e decepção para os seus fãs, seguindo como a grande chacota da Fórmula 1, porque dinheiro não falta, a estrutura é enorme, mas não consegue entregar um título mundial. Isso de pilotos, tá? Isso de pilotos. Pelo contrário, transforma pilotos em um grande pacote de carne moída. A Ferrari é um moedor de carne de talentos da Fórmula 1. O que essa equipe destruiu de carreiras ao longo de quase 20 anos, e a grande exceção é a era Schumacher, de novo porque o Schumacher e todo mundo se blindou ali, é uma fábula. E aí a gente começa a se questionar se tem que dar tanta moral para a Ferrari assim.